let me put this straight. My recommendation for you is never, ever try to collect the phrasal verbs and try to recall them one by one. This is so useless. In this video, I'm going to show you how you can learn phrasal verbs properly. Okay? So, let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vindo, afiador. Seja bem-vinda, afiadora. E nesse vídeo eu vou mostrar de uma maneira um tanto simples, porém pouco utilizada para que você possa aprender os phrasal verbs. E é claro, ao final desse vídeo eu vou dar 6 passos simples, práticos, para você poder estar aplicando hoje mesmo, tá bom? Então vamos lá. O que é um phrasal verb? O que é um phrasal verb? Phrasal verb são conjuntos de palavras, ou seja, geralmente são conjuntos de 2 ou até 3 palavras, geralmente um verbo e uma preposição, ou é um verbo e um advérbio, e eles atuam juntos. Quando você faz uma tradução livre em português, geralmente a palavra em português é geralmente uma só. Então você tem um phrasal verb, conjunto de 2 ou 3 palavras, e na tradução em português eles significam somente uma. Aqui nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos aqui para você, né? Então vamos começar pela palavra give. A palavra give, ela significa dar, Então vamos a um exemplo. I give books. I give books. Aqui eu falei uma palavra no presente. Caso você queira falar no passado, você vai dizer I gave books. I gave books. Eu dei livros. E aí, por exemplo, digamos que você não saiba como é que fala a palavra give no passado. E aí o que você pode fazer? Você pode usar o auxiliar did junto com a palavra give. E aí ficaria assim: I did give books. Ou seja, é o mesmo que dizer I gave books. Então você tem esse requisinho. E caso você for falar no futuro, você vai dizer I will give books. I will give books. Eu darei livros. E de uma maneira mais informal, você simplesmente diz I'm gonna give books. I'm gonna give books. Então, nós temos esse primeiro exemplo com um verbo comum. Sempre aponte os phrasal verbs, né? Sempre aponte o seu aprendizado para os verbos comuns primeiro, depois você vai para os phrasal verbs, tá? E agora, depois que você aprendeu a palavra give, você procura no vocabulário da língua inglesa um phrasal verb que tenha a palavra give. E nesse caso tem. Nesse caso seria a palavra give up. É a palavra give up. Give up, que significa desistir. Desistir. Então vamos a uma frase. Vamos criar uma frase. I give up to read books. I give up to read books. Eu desisto de ler livros. Vai falar no passado? Aí você diz I gave up to read books ou I did give up to read books. Ok? Então você tem essas duas maneiras. Percebe o que eu acabei de fazer aqui nesse exemplo? Eu peguei a palavra give como verbo comum e como um phrasal verb e adaptei as duas ao mesmo contexto. Nesse caso, foi no contexto de livros. No primeiro exemplo, eu tinha um rapaz que lê livros e no segundo exemplo, um rapaz que desistiu de ler livros por alguma razão. Tá bom? Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos a um segundo exemplo com a palavra look. A palavra look. A palavra look significa olhar. Look significa olhar. Então vamos a um exemplo. I am looking at my daughter in the playground. De novo. I am looking at my daughter in the playground. Essa estrutura aqui que eu acabei de falar para você é uma estrutura que ocorre no presente contínuo. Presente contínuo, o que é? É algo que ocorre no presente e tem uma progressão. Então, eu vou falar I am
looking at my daughter in the playground. Estou olhando minha filha no parquinho. Estou olhando minha filha no parquinho. Vou falar no passado e aí você só troca uma pequena parte da frase. I was looking at my daughter in the playground. I was looking at my daughter in the playground. Essa é a maneira como você vai falar no passado, só trocando o finalzinho ali. Lembrando o seguinte, uma dica aqui, é um adendo. Toda vez que você for falar olhar para alguma coisa, transportando isso para o inglês, você sempre vai usar a preposição at. Look at. Se for no contínuo, looking at ou looking at, tá? Sempre vai ser essa preposição. Você quer dizer olhar para, vai ser look at. Só grava isso, tá bom? Então, continuando aqui. Você aprendeu o verbo. Agora você procura no vocabulário da língua inglesa se há algum phrasal verb que contém a palavra look. E nesse caso nós temos a palavra look for. Look for, que significa procurar. Significa procurar. Então vamos lá. I am looking for my daughter. She is lost. I am looking for my daughter. She is lost. Eu estou procurando minha filha. Ela está perdida. Estou procurando minha filha. Ela está perdida. Percebe mais uma vez? Eu usei a mesma palavra como um verbo comum e como um phrasal verb e coloquei elas dentro de um mesmo contexto. E é assim que você vai aprender os seus phrasal verbs aqui. Eu vou dar mais 2 exemplos. Esses exemplos eles vão quase que obedecer a mesma sequência de aprendizagem, porém vai haver algumas mudanças aqui. Então vamos lá. A próxima frase, então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Lembre-se, na grande maioria das vezes, você vai pegar um verbo comum, né, vai fazer com um verbo comum e depois você vai trazer para o phrasal verb. Você vai procurar no vocabulário da língua inglesa se há um phrasal verb para aquela palavra. Aqui agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar um phrasal verb e trazer ele para o verbo comum, né? Então vamos lá. Na língua inglesa você tem o phrasal verb keep up. Keep up, que em português significa continuar. Então, nós vamos para uma frase que contém a palavra keep up. I need to keep up helping people. I need to keep up helping people. Eu preciso continuar a ajudar pessoas, não? Ou eu preciso continuar a ajudar pessoas, isso. E agora, você pega a palavra keep up e procure a definição dela em alguma lista ou no dicionário mesmo que você tiver aí. E a definição dela vai ser continue. Continue, ou seja, você tem agora 2 maneiras de usar a palavra continuar em inglês. Continue ou keep up. Agora vamos pegar a palavra continue. I need to continue helping people. Lembra, nesse tipo de estrutura, para que você possa entender por que eu usei a palavra help no gerúndio, ou seja, helping, nunca pronuncie o G, tá? Helping. Verbos que terminam com ing, você não pronuncia o G. Helping. Por quê? Porque eu tenho 3 verbos nesta oração. Primeiro, o need. Segundo, continue. E o terceiro, help. Sendo que o terceiro, nessa estrutura, vai vir sempre com ing. Por que é dessa maneira? Não sei, tá bom? Só aceite a estrutura, porque aí vai ficar muito mais fácil. Então, esse foi o primeiro exemplo. I need to keep up ou I need to continue helping people. E por último, né, nós temos a palavra aqui, figure out. Figure out. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu tenho língua presa para falar palavras com a letra R. Mesmo no português mesmo. Então, se você me ver falando aqui, trocando o R meio que pelo G, não se preocupe, é minha língua presa mesmo. E não vai ser diferente
na língua inglesa. Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade para falar essa palavra figure out. Mas isso aqui não me incomoda. Isso aqui não me incomoda porque, por mais que eu fale com a língua presa, ainda assim sai a palavra que eu quero que saia e o americano ele vai entender a maneira como eu estou dizendo, né? Então você tem ali, ó, we have to figure out new ways to do that. We have to figure out new ways to do that. Nós temos que descobrir novas maneiras de fazer isso. E aí, você vai lá, mais uma vez, você vai lá no dicionário de phrasal verbs e procure a definição de figure out. E aí você vai descobrir que é a palavra discover, que significa descobrir, né? Discover. We have to discover new ways to do that. Lembrando que é o seguinte, esse phrasal verb em especial, ele vai ser mais, ele é mais comum na língua falada, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo discover, né? Dentro desse contexto normal. Geralmente o discover tá mais com uma descoberta, né? Um achado arqueológico, alguma coisa assim. Agora, descobrir, achar uma nova maneira de fazer alguma coisa, você vai ver os americanos falando figure out. Depois desse vídeo aqui, presta atenção, entra lá no seu Netflix da vida, selecione um filme qualquer, né, um filme normal, e procure esse phrasal verb. Você vai ver muito americano falando esse figure out, percebe? Ou seja, resumindo aqui o que a gente fez aqui, naquele primeiro exemplo, eu peguei uma palavra, né, e adaptei ela ao phrasal verb e a um verbo comum, né, dentro de um mesmo contexto. Aqui eu peguei a definição do phrasal verb e coloquei elas dentro de um mesmo contexto. E é dessa maneira que eu acredito que é a melhor maneira de você aprender phrasal verbs. Essa aqui é a maneira mais eficiente, tá? Em vez de você ficar decorando listas e mais listas e mais listas que não vão te levar a lugar nenhum, tá bom? Só que é o seguinte, você chegou até aqui, você aprendeu através desses 4 exemplos como que você pode aprender os phrasal verbs e talvez você até gravou tudo que foi falado até aqui. Você gravou as traduções de todos esses phrasal verbs. Só que é o seguinte, por mais simples que esse exercício possa parecer, ele não é o suficiente se você não fizer um processo de revisão. Você precisa fazer um processo de revisão porque é o seguinte, o seu cérebro, ele gravou a informação, mas somente na parte consciente do cérebro. E de acordo com o nosso processo de aprendizagem, ao longo da semana, tudo que você aprendeu aqui, ele vai se esvair. Então é por isso que você precisa passar por um processo de repetição espaçada. E a melhor ferramenta que pode te ajudar a gravar o conteúdo é a ferramenta que eu utilizo no meu aprendizado de alemão, né? Eu já usei no inglês também há muito tempo atrás, ainda continuo usando, né? Que é a ferramenta Anki. É a ferramenta Anki. Anki é um sistema de repetição espaçada. Caso você não entendeu o que eu acabei de falar aqui agora, eu tenho um vídeo no canal onde você configura exatamente a maneira que você vai usar ou no computador ou no celular. Lembrando que o computador é sempre o mais recomendado, tá bom? Aqui, se você chegou até aqui, tá bom? Eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora, leia aqui o que está na descrição do vídeo. Ali eu deixei 3 exemplos de phrasal verbs que você vai utilizar para criar as suas primeiras frases simples, tá? Para que essas frases sejam usadas na segunda parte desse vídeo, onde eu vou mostrar para você, lá dentro do Anki, o que você vai exatamente fazer. Lembrando que o outro vídeo eu explico como configurar, tá? Aqui eu vou dar uma visão geral de como você vai aplicar o Anki, tá? E também, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa aí no comentário, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar na tela do meu computador agora o que você vai fazer. Vamos lá. Aqui é a página inicial, depois que você
configurar tudinho. O Anki está configurado, ele vai ficar com essa aparência aqui. Depois que você instalar ele no seu computador, lembrando que vai ser sempre mais recomendável que você use o computador para estudar o Anki, tá? E ele vai vir assim, ó. Aqui é onde você vai colocar toda a informação de que você estudou anteriormente, tá bom? Se você quiser renomear aqui, você pode vir aqui, ó, renomear, tá? E colocar aqui, ó, English, né? E dar um Enter. E aí você logo vê que mudou aqui, ó, o nome da palavra English. Vou até aumentar um pouquinho aqui, assim, ficou melhor, né? English, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai agora adicionar o que você acabou de aprender anteriormente. Como é que você vai fazer isso? Ou você clica aqui, onde está escrito English, ou você vem aqui, ó, adicionar, tá bom? Clique em adicionar e vai aparecer esse quadrinho aqui. Esse quadrinho, ele é um flashcards, né? O Anki era um sistema de flashcards. Isso aqui é como se fosse um flashcard. O que é um flashcard? O flashcard, ele tem uma informação que fica na frente e tem uma informação que fica atrás. Na parte da frente, você vai colocar a informação que você quer aprender. Então, vamos pegar o exemplo que a gente viu lá atrás no vídeo, né? Eu vou colocar aqui uma frase, que é essa daqui, ó. I give up to read books, que você aprendeu que era eu desisto de ler livros. Então, você vai colocar aqui no verso. Eu desisto de ler livros. Eu desisto de ler livros. E aí, por exemplo, se você quiser, você pode vir aqui, ó, e trocar as cores aqui. Ah, não quero vermelho, eu quero o azul, por exemplo, né? Deixa eu só aqui. Eu quero o azul aqui, eu venho aqui, coloco azul, dou um OK, né? E pam, tá lá. I give up. Isso aqui é bom porque quando você for passar pelo processo de revisão, você vai conseguir não só visualizar a frase, não só visualizar o contexto que aquele phrasal verb está inserindo, mas também as cores. Lembre-se, quanto mais ativos você usar para que você lembre de estrutura, de sentenças, de palavras, quanto mais ativos você usar, mais fácil vai ser de lembrar a tradução e mais fácil vai ser você chegar à sua fluência em inglês. Então você vai fazer isso. I give up to read books. Eu aconselho o seguinte, mais uma recomendação aqui. Quando você for fazer isso, né, você vai inserir as suas frases, mas na hora de estudá-las, na hora de revisá-las, deixe pelo menos um dia. Revise daqui a um dia na frente, tá? Porque aí, se você revisar agora, a informação meio que está fresca na sua memória. Então, deixe para o dia seguinte, tá? E aí você vai vir aqui, ó, adicionar. Pronto. Eu adicionei um cartão, eu criei um cartão, criei um flashcards, né? E aí, se eu quiser botar mais alguma coisa aqui, eu ponho seguindo o mesmo processo, tá bom? E aí nós vamos fechar aqui. E você agora pode ver aqui que tem um número 1, que foi aquele flashcard que a gente inseriu anteriormente, né? E aí você esperou um dia, né? E agora você vai colocar para estudar. Você clica aqui no baralho. E aí você clica em estudar agora, né? Estudar agora. E aí, o que que acontece? O programa, o próprio Anki, ele meio que está fazendo uma pergunta para você. Sidney, o que quer dizer esta frase que está aparecendo aí na sua tela? E aí você vai puxar da memória o que você aprendeu anteriormente, no dia anterior. Ah, eu aprendi que give up significa desistir. Então, eu acho que é eu desisto de ler livros. E aí, uma vez que você responde, você vem aqui, ó, mostrar resposta. E aí, o Anki, ele vai te dar 3 opções. Quais são essas opções? A opção fácil. Se você achou que foi muito fácil de lembrar a tradução dessa frase, então você vai vir aqui, ó, vai clicar em fácil. O próprio Anki, daqui a 4 dias, vai amostrar novamente essa frase para você.
de maneira automática. Se você achou que você teve um pouquinho de dificuldade para para tentar traduzir, então você vai colocar o bom e daqui a 10 minutos o Anki coloca novamente para você essa frase e se você errou, daqui a um minuto, o Anki ele vai colocar de volta para você revisar. Bom, mas vamos lá, vamos dizer que foi fácil. Daqui a 4 dias. Bom, e aí eu finalizei, olha lá, ele diz que eu finalizei o meu estudo. E é isso, né? Ao longo do seu processo de estudos, você vai inserir várias e várias frases. O meu conselho é sempre que ou você trabalha entre 10 a 15 frases por dia, né? Porque isso vai garantir que você tenha um bom aproveitamento, um bom tempo de estudos, tá bom? E aí, ao você terminar esse processo de estudos, você vem aqui em sincronizar, né? Aqui eu não vou conseguir sincronizar porque eu criei esse usuário somente para o nosso exercício aqui. Mas quando você sincroniza, o que acontece? As informações que você fez ali, as informações que você inseriu, ou seja, o estudo que você fez naquele dia, eles vão subir para a internet. E aí, por exemplo, vamos supor que você estabeleceu um horário entre 2 e 3 da tarde para estudar o Anki. Porém, você, em um determinado dia, você estava na rua e não teve como estudar em casa. Você pode pegar o seu celular, o mesmo aplicativo Anki, e revisar, né, revisar pelo celular, para que você nunca perca o dia de estudo. A única coisa que você vai precisar fazer nesse processo é todo dia abrir o aplicativo. Você precisa criar essa disciplina de simplesmente abrir o aplicativo. Uma maneira que você pode fazer isso é colocar um despertador no seu celular ou mesmo colocar um aviso no seu computador de que você precisa abrir o aplicativo. Eu faço isso para estudar alemão. Eu aconselho também que você faça também, tá bom? E aí, terminando tudo isso daqui, né, eu quero revisar com você, já para finalizar o nosso vídeo, a nossa aula aqui, eu quero revisar com você 6 passos simples que você pode estar aplicando hoje no seu processo de estudos com os phrasal verbs, tá bom? O primeiro passo é você, vou arrastar um pouquinho mais para cá, né? O primeiro passo para você é você nunca decorar phrasal verbs ou verbos comuns. Sempre use frases. Por quê? Porque você precisa, mais uma vez, aqui eu não vou me cansar de falar, você precisa gravar essas palavras exatamente contextos de histórias, porque esses contextos, essas histórias, sejam reais ou imaginárias, elas vão ajudar a você a gravar, vão ser como gatilhos mentais para você gravar tudo o que vai ser estudado, tá bom? O passo número 2 aqui, então, vai ser, o seu primeiro passo é procurar verbos comuns que sejam simples. Para quê? Para que você possa fazer aquele exercício que nós fizemos, né? Pegar o verbo simples e trazer ele para o phrasal verb. Você vai procurar esses verbos, vai criar essas frases, ou você vai coletar essas frases de algum lugar e inserir elas lá no Anki, tá bom? O passo número 3, então, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, né? É verificar, né, eu já dou meio que um spoiler aqui, é verificar se esses verbos comuns possuem um phrasal verb, tá? Esse vai ser o seu terceiro passo. Caso não tenha, e vai acontecer isso, tá? Não tem problema. Você pode fazer com outros phrasal verbs, tá? Aqui é só para te dar um norte, uma direção de como você deve estudar esse assunto, tá bom? Mas pegue verbos comuns que possuem phrasal verb, aquela coisa em comum que nós vimos lá atrás, tá bom? Passo número 4 é associar o verbo comum ao phrasal verb ao mesmo contexto, né? Conforme a gente viu lá, né? Não vou precisar me aprofundar nessa parte aqui, né? Porque eu já falei, né? A parte número 5, então, vai ser você coletar essas frases e colocar elas no Anki. Por quê? Para que você possa revisá-las e nunca mais esquecer essas frases, né? Você vai ter que passar essas frases do consciente do cérebro para o inconsciente do cérebro, para que a sua curva de aprendizado sempre fique no mais alto nível, né?
E por último, né, o nosso sexto passo aqui é fazer o processo de revisão para nunca mais esquecer. E é isso, tá bom? Esses foram os 6 passos. Essa foi a aula, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha ficado compreensível para você. Deixe aqui nos comentários se ficou compreensível, se te ajudou, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, tá bom? E, é claro, nos vemos numa próxima. See you later!